sentido, né, a Juliana havia feito uma pergunta na vez passada sobre a etiologia o mecanismo do Horner na dissecção de carótida, né? E eu fui buscar isso daí para dar uma resposta. A maioria dos artigos não cita mecanismo, né? A Valerie Bius, ela, no artigo dela no American Journal de 98, é que ela coloca aqui, olha, o mecanismo presumido pode ser, como a gente já tinha comentado, tanto o resultado de isquemia quanto o resultado de compressão das fibras simpáticas pericarotídeas. Esse artigo é muito bom para quem quiser ler, inclusive tem outros sinais e sintomas, traz outros sinais e sintomas neuroftalmológicos relacionados à perda visual, síndrome ocular isquêmica e paralisias oculares motoras associadas à dissecção da artéria carótida. Então, dito isso, vamos ao caso. Esse caso aqui é um caso lá de 2007, que eu quis trazer para vocês, que foi um caso que me marcou bastante, né? A paciente é GST, 15 anos, feminina, e há 2 semanas, a queixa era de 2 semanas de dor ocular no olho esquerdo, associada a um borramento visual. 5 dias antes da paciente passar comigo, ela havia passado com o oftalmologista geral, que fez uma hipótese de neurite óptica no olho esquerdo e prescreveu para a paciente prednisona oral. O oftalmologista me ligou, eu conversei com ele por telefone, né? E a história, o que ele me passou da comunicação dele? Me passou o seguinte, tá? Quando ele atendeu a paciente, fazia 9 dias que a paciente tinha apresentado uma perda visual aguda no olho esquerdo, havia uma dor ocular, essa dor ocular piorava com o movimento, segundo a história que ele havia tirado. A visão era de 20/20 no olho direito, 20/200 no olho esquerdo. E o que ele havia constatado mais ao exame? Ele disse que tinha celularidade na câmara anterior, ele disse que tinha um defeito pupilar aferente relativo do lado esquerdo, e ele disse que ao fundo de olho tinha um edema de papila e um descolamento seroso peripapilar. Ele fez uma hipótese diagnóstica de neurite óptica, pediu uma ressonância e prescreveu para o paciente 40 miligramas por dia de prednisona. É claro que, diante dessa comunicação verbal, logo que desligou o telefone, eu fiquei pensando comigo. Falei, puxa, será que é neurite óptica mesmo? Né? Para mim, tinha algumas coisas que não batiam. Então, eu fiz uma relação ali. Diga aí. Dá uma segurada, em vez de já começar a falar, enfim. Isso. Então, nem de comentar. Aqui, Fernanda, só para você, eu sei que você deve estar aí, a gente sempre brinca. Isso. Eu e o Bate, a gente brinca aqui, uma vez eu até falei aqui, olha, não espere que a gente vai discutir neurite óptica aqui de esclerose múltipla, porque se o Batistella trouxer um caso de neurite óptica, eu corto o microfone dele. Trouxe, então, né? Então, mas sempre. Diferente. Mas a questão é que sempre é neurite, entende? Sempre é. Essa que é a coisa mais doida da neurooftalmologia. Quando que não é neurite no começo? Eu quero ver um caso que alguém chegue dizendo, olha, não é, que é outra coisa. E aí eu queria ouvir de vocês. Tem alguma coisa aí que já fala, enfim, contra neurite? Porque aqui a gente é sempre do contra, viu? Eu principalmente, mas ela também. Eu sou o inimigo mortal da neurite óptica. Olha lá. Tá bom, você já falou aqui, ó, células na câmara anterior, Aline também, células, descolamento seroso. O Bate, esse descolamento seroso, o colega que falou, né? Sim, foi ele que me relatou. Foi a comunicação verbal dele. Foi bem categórico. Tinha um descolamento seroso peripapilar. Entendi. Ok. O que mais? Células no vítreo. O Glauco falou aqui, ó, perda visual importante, 20/200. Células na câmara anterior. É isso aí. Vamos lá, Bate. E o que você pensou nessa hora que você acabou de desligar o telefone? O que você pensou? Aí eu desliguei o telefone e fiquei pensando, bom, mulher, sim, mas em mulher, positivo. 15 anos de idade, tá meio fora da faixa etária, mas pode acontecer neurite em adolescente.
Perda visual aguda monocular. Tá, bate com neurite. Na maioria das vezes, a neurite é monocular. Dor ocular com pior movimentação. Perfeito. Isso também dá na neurite. Baixa de visão ao exame. Foi encontrado uma baixa de visão ao exame. Também bate com a neurite. Defeito pupilar aferente. Bate com neurite. Células na câmara anterior. E isso realmente, como vocês já disseram, isso não bate com neurite. É um achado extranervo que não bate com neurite. Edema de papila pode acontecer na neurite, tá? Principalmente os adolescentes, crianças, têm mais edema de papila do que o adulto, onde a principal forma é retrobulbar, mas pode acontecer. Tá? E o descolamento seroso. O descolamento seroso também não é uma coisa que condiz com uma neurite óptica. Então, na minha opinião, tinha duas características aqui principais ao exame que me afastava muito já na comunicação verbal de uma neurite óptica. Né? Todos concordam? Acho que todos concordam, né? Já falamos aqui, né? Celularidade vítrea e o descolamento seroso, né? Tem uma coisa que o Marcelo não colocou, certamente o colega não deve ter comentado. Mas tem um passo da semiologia que faltou, que é fundamental aqui. Não está descrito. Não. Vamos ver se alguém vai lembrar. Aline, Tabox, Glauco. Nesse slide que o Bate está mostrando aí, o que é que está faltando? Para dizer a favor de neurite óptica. Ou de neuropatia óptica. Vamos lá? Não, Glauco, você gosta de um teste de Cohen, rapaz, pelo amor de Deus. Aquele dia a gente quase discutiu sobre isso, né? Eu não sei, assim, eu sei que vocês gostam de teste de Cohen, mas eu não gosto de teste de Cohen, não. Eu não... Fala. Você sabe, pô, o que é que tá faltando aí? Campo, não. É tão óbvio que vocês não conseguem ver. Ou eu tô ficando louco e tem e eu não tô vendo. Não, não tem. Ah, não, tem. Gente, desculpa. Falando besteira aqui. Defeito pupilar. Defeito pupilar. O defeito pupilar, porque o Batistella colocou aqui meio pequenininho. Tudo bem, vai, vamos para frente. Desculpa o lápis. Tá bom que você está falando aqui, o 10 seroso poderia acontecer em edemas maiores, de cabeça do nervo óptico, em outros edemas, sim, mas na neurite pura... Neurite, não. Neurite, não. A neurite não chega a esse ponto de extravasar e fazer descolamento seroso, não. Não. Vamos para frente, Bate. Aí o caso na nossa avaliação. Tá? Há 2 semanas, a paciente, quando ela veio comigo, já tinha 2 semanas, né? Há 2 semanas, ela começou a apresentar uma perda visual. Essa perda visual, ela progrediu ao longo de alguns dias no olho esquerdo. Associou-se uma dor ocular no olho esquerdo, mas era uma dor leve, mas ela era contínua, ela não passava. Né? Ela piorava com a movimentação, mas não só com a movimentação, ela piorava quando a paciente palpava, às vezes. Ela tocava no olho, a dor também piorava. Tinha um pouco de fotofobia associada e, na opinião da paciente, o olho dela estava um pouquinho mais vermelho. Não era muita coisa, mas estava um pouquinho mais vermelho. E desde que ela havia começado a prednisona, isso fazia 5 dias de prednisona, 40 mg por dia, quando ela passou comigo, já havia uma melhora da dor e, inclusive, um pouco de melhora na visão dela, segundo a opinião dela. De outros antecedentes, uma paciente míope em ambos os olhos, usava óculos há muitos anos, nenhum outro problema ocular prévio. E de antecedentes pessoais, uma paciente absolutamente rígida, sem nenhuma comorbidade. E o exame? O exame era melhor acuidade visual. 20/20, ela era míope, né? 20/20 no olho direito, com a correção, 20/80 no olho esquerdo. Então, realmente, assim, condiz com aquela melhora que ela tinha falado. O colega tinha medido 20/200, eu medi um 20/80 5 dias depois com prednisona 40 mg. Da minha microscopia, o direito era normal e o esquerdo tinha um pouco de celularidade na câmara anterior, um pouco de células de flare. Havia realmente um defeito pupilar aferente relativo de uma cruz no olho esquerdo
e a pressão intraocular era uma pressão normal. E aí, eu quero mostrar para vocês o fundo de olho. Não fala nada. Segura, Marcelo. Segura. Vamos lá, gente. Descrevam o fundo do olho direito e do olho esquerdo, né? Enfim, se tiver alguma coisa no direito, não do esquerdo. Olha lá, a Juliana já cantou aqui. Estrela macular Norton também. Tabox. Estrela macular. Estrela macular. E o que tem a ver isso, gente? Vocês estão falando de estrela macular, que é neuroretinite, o Tabox já colocou lá em cima. É isso aí. Neuroretinite. Pouco edema até, né? Sim, tem, na verdade, na biomicroscopia, aqui na retinografia é difícil de ver um pouquinho, mas na biomicroscopia tinha aqui em cima do nervo, tinha um edeminha, tá? Tinha um edeminha também. Né? Mas o que é mais evidente, é claro, concordo com todos vocês, que é a estrela macular. Olha lá, a Juliana está colocando neuroretinite, pensar primeiro em Bartonella. Muito bom. Vamos chegar lá. O olho direito pode parecer com uma palidez aqui de papila, mas isso aqui é só o flash que estourou um pouco, tá? O olho direito não tinha alteração aqui de atrofia no disco, não. Então... Muito bom. Vamos para frente. Vamos passar... Ó, o pessoal já está falando aqui em etiologias. Vamos chegar lá, Calma, vamos segurar um pouco aí. Um pouco. A motilidade... Olha lá, o Glauco está perguntando se a motilidade era normal, Bate. Nenhuma alteração de motilidade ocular. Motilidade ocular absolutamente normal. Ô, Glauco, fala aí, por que você perguntou isso? Pensando em alguma coisa, fala aí. Pode falar? Aberto? Sim, claro. Pode. Então, é porque, como a gente estava falando dessa restrição, esse olho vermelho, então penso em alguma restrição da motilidade ocular também por causa de dor. Ela melhorou o uso de corticoide, então algumas doenças inflamatórias da própria órbita, só para estar lembrada se a motilidade estava normal. Perfeito. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. É isso mesmo. É isso mesmo, perfeito. Lembrado. Do espectro do pseudotumor inflamatório da órbita, às vezes pode mesmo. Perfeitamente. Bom, vamos lá. Aí aqui tem um detalhe um pouco aqui embaixo, né, do nervo óptico esquerdo. Como eu falei, aqui em cima, na biomicroscopia de papila, tínhamos um pequeno edema. Aqui um detalhe também da formação da estrela macular. E o OCT, quem quer comentar o OCT? O que tem aqui no OCT? Fluido subretiniano. Isso aí, fluido subretiniano. Tração? Tração? Não, aqui não dá para ver tração, não tem não. O que mais vocês veem no gráfico aqui da pizza aqui em cima? Tem uma coisa que dá para ver que às vezes, assim, porque já foi até discutido, o Batistella falou que clinicamente tem, mas às vezes você não vê clinicamente e às vezes o OCT te mostra esse sinal e é fundamental que no que a gente está discutindo, enfim, no diagnóstico de neuroretinite, que dá para ver no OCT, alguém sabe que é edema de camada nervosa? Não. É a cor branca do edema, mas não é isso, é no vítreo. Isso. Aqui, ó. Aqui mostra tem a cor branquinha. Aqui, isso, ó, condiz o superior que tinha o edeminha aqui. Aqui mais que tem. A Juliana colocou, ó, celularidade. Mostra aí esses pontinhos aí embaixo. Isso, aqui, ó. Isso é célula no vítreo. Isso é célula no vítreo, exatamente. Isso tem que deixar isso muito claro, viu? Porque célula no vítreo, esqueçam até que se for ao contrário, esqueçam neurite ótica. A neurite ótica, enfim, típica, né? Essa, enfim, clássica que a gente está acostumado a ver. Esqueçam. Dificilmente você vai encontrar, principalmente aqui em cima do polo posterior, né? Exatamente, porque tem descrito em cima, na frente do nervo, mas eu, particularmente, nunca vi essa, né, Bate? Não sei se você já viu. Difícil, muito difícil. Às vezes você olha, tá meio embaçadinho, você desloca a fenda para o vítreo um pouco, você vê alguma coisinha, mas a maioria das vezes você não vê.
A imensa maioria você não vê nada. Né? Isso aí. Então, aqui tinha, olha, então, o OCT foi condizente com aquilo que havia na biomicroscopia, o edema de papila mais localizado aqui em cima. Aqui nós temos, então, a estrela macular, e embaixo da estrela macular, o descolamento seroso. Então, aquilo que o colega viu lá, tá, era absolutamente correto, né? Provavelmente ela tinha um descolamento seroso, deu uma reabsorvida, depositaram os exudatos aqui, e o restinho do descolamento seroso. Tá ótimo. Né? Então, vamos em frente, ó o campo. E o campo? O que vocês acham do campo? O campo visual aqui da paciente. Isso O aí. direito não tinha nada, viu, gente? Defeito central, escotomo central. Então, Achado inespecífico, né? Quer dizer, inespecífico no sentido de... não. É o que a gente está acostumado a ver nas neuropatias ópticas, né? O defeito central. Mas é sempre bom fazer campo, né? Sempre bom, sempre bom. Que até seria condizente com uma neurite, né? Sim. Até seria um campinho de neurite, né? O campo visual já me ajudou algumas vezes, assim, não assim, especificamente nesse caso, como esse não, mas às vezes você tem ali dúvidas da etiologia, às vezes vem um seco central, às vezes vem um altitudinal, então são defeitos que, enfim, não existe aquele defeito patognomônico, mas que são mais característicos de algumas, enfim, etiologias, então ajuda você a nortear a investigação. Isso. E um detalhe que ninguém chamou atenção, ó, aqui em cima tem umas manchas branco-amareladas, tá vendo? Né? Tem umas manchinhas branco-amareladas ali, subretinianas. Né? Então, vamos adiante? Vamos para frente. Adiante. Olha a ressonância. Né? O colega pediu a ressonância, pensando em neurite, né? E eu mostro aqui para vocês os cortes principais da ressonância. Alguém quer descrever? Eu sempre falo, tem que saber ver ressonância. Essa aqui é a tipo da ressonância que facilmente o colega da radiologia pode confundir, enfim, falar que é neurite. Glauco, vê alguma coisa aí contra a neurite? Fred, se eu dar neurite, eu esperaria encontrar um nervo que tivesse uma captação, melhor quando tivesse com contraste, e o nervo a gente esperaria um borramento mais importante. Eu não vejo nada que chame tanta atenção assim. Perfeitamente. Ó, até aqui, ó, a Juliana colocou, a bainha do nervo óptico à esquerda está hipercaptante. Mostra aí, Bate. Aqui não. Aqui é uma fase contrastada, ó. Eu acho que é aquele T2 ali. Não capta. Aqui é líquor, ó. Isso aqui é líquor. Ela está mais distendida, talvez, né? Isso, aqui, ó. Só que o que chama atenção mais aqui, tem uma diferencinha de calibre entre os nervos ópticos, né, mas pega todo o nervo óptico. Isso por si só é inespecífico, né? E o que chama bem a atenção, na verdade, é uma dilatação da ampola aqui, ó, né? Próximo aqui do globo ocular. Aqui eu procurei pegar cortes bem na saída do nervo, ali, bem próximo do globo ocular, né, onde a gente tem essa visualização mais nítida um pouquinho, né, disso aqui, ó. Aqui você tem uma dilatação um pouquinho do espaço subaracnoideu, mas o sinal mesmo do nervo está normal, né, e o nervo não capta contraste. Aqui é a fase contrastada. E o que a gente vê aqui nos axiais é realmente uma diferença de calibre e uma dilatação da ampola. Quer dizer, não é uma ressonância que aponte para uma neurite óptica, né? Mas depois a gente pode discutir um pouquinho esses achados um pouco mais adiante, né? O Bate, só respondendo aqui, o colega colocou assim, ó, Anderson, descarta a neurite óptica, o fato de não haver captação? Eu acho que o fato de não haver captação torna menos provável o diagnóstico de neurite. Não é toda neurite que você tem um nervo óptico captando contraste. Então, você tem a neurite clínica, mas o nervo óptico não capta o contraste.
Então, assim, não é uma coisa que descarte, torna um pouco menos provável, você tem que sempre fazer associação com a clínica. É bem menos provável. Se você for olhar os trabalhos, eles ficam entre 95% e 99%. Tem algumas amostras de alguns trabalhos que falam 99% de sensibilidade. Isso. Então, assim, mas assim... não que descarte. Não descarta, mas assim, na prática dá quase para descartar. Assim, você coloca ela lá no fim das hipóteses. Deixa ela quieta lá, tem que procurar as outras coisas. Perineurite, olha lá. A Daisy Liliana levantou aqui uma hipótese importante. Perineurite à esquerda. Isso é por aí. Não, é que aqui o T2, aqui, ó, tá distendido, um pouco, a distensão confunde um pouquinho. Aqui parece, mas é só líquor. Aqui você não tem a captação de contraste na bainha, não. Perineurite você tem captação de contraste bem na bainha perineuro, né? Por isso o nome perineurite, né? Vamos adiante? Vamos para frente. Vamos para frente. Então, vamos lá. Pergunta agora fundamental. É neurite ou não é neurite? A gente precisa responder isso para continuar, né? Então, o que não. Tem não é isso. Aline Tabox, não. Não. Mostra o que é a favor aí, Bate. Isso. Ó. Mas olha o que tem a favor. Ó. Perda visual monocular aguda, dor ocular, baixa visão ao exame, defeito pupilar aferente relativo, uma edeminha de papila leve, tá? E um escotoma central no campo. Tá? Isso fala a favor de neurite. Né? E agora, o que não fala a favor? O que fala contra uma neurite ótica? Né? Aquilo que a gente já tinha falado. Nós temos celularidade na câmara anterior, nós temos vitreite, nós temos descolamento seroso, nós temos estrela macular e uma ressonância que não tem alteração de sinal no nervo. Né? Então, isso aí nos joga para o outro lado, né? Que não o lado da neurite. Né? Então, concordamos todos com isso? Sim, concordamos. Pode passar. Concordamos todos. Vamos lá. Vamos para frente. Aí, olha. Agora é importante. Isso. Então, vocês falaram muito em neuroretinite, né? Então, assim, edema de papila com estrela macular, onde pode acontecer mais? Né? Vocês colocaram neuroretinite. Neuroretinite é importante, mas... Tabox, a gente está aqui levantar aqui não as etiologias, mas as, vamos dizer, outras neuropatias que se apresentariam com essa associação edema mais estrela macular. Esclerite posterior, ok, boa. Boa, muito bem lembrado. White Dot Syndrome, boa, Aline, também. Mas tem outras coisas, porque você falou duas que as pessoas costumam esquecer, que são as uveites, né? Olha lá, o Guilherme falou um muito importante, papiledema. Papiledema dá. Tem outro também que costuma dar, que dá um baile em gente boa. Edema mais estrela macular. Pite do nervo óptico? Não, pite do nervo óptico pode dar um descolamento, né? Dá descolamento, mas ele não dá estrela, mas é bem pensado. Intoxicação exógena, não sei. Não. Tem uma outra bem comum, vamos lá, se vocês lembram. Neuropatia infiltrativa, bem lembrado pela Aline. Infiltrativa também, Aline, pode dar. Hipertensão arterial aguda, boa. É a crise de hipertensão, né? Como é que fala? Crise hipertensiva. Não, mas tem um nome lá. Você já falou patia hipertensiva? Mas tem um outro nominho, hipertensão maligna. Hipertensão maligna. Que não chama mais hoje isso, os cardiologistas gostam de chamar de hipertensão acelerada, eu acho, arterial acelerada, algo assim. Mas, enfim, mas está faltando uma, super importante. Ó. Neuroretinite, papiledema, que mais? Tem uma que vocês estão esquecendo. Tem uma. Todo mundo conhece. Com certeza todo mundo conhece. Boa, Aline. Noia.
É isso aí. A noia dá, gente. Noia dá. Noia dá, estrela macular e dá baile. Todo mundo fica achando. Eu já caí numa dessa aí, de achar que era. Só que qual é a diferença? Agora vem a pergunta: qual é a diferença dessas três que o Bate está colocando aí e todas as outras que vocês colocaram aqui? Pelo menos não. Dessas três principais aqui, vai. Essas três que o Batistella colocou. Qual é o sinal? Isso, pô, Juliana, é isso aí. Isso aí, celularidade vitreite. É isso você aí. não vai encontrar um papiledema na noia, não nem encontra. Você pode encontrar no que a Aline colocou, que são as uveites, né, evidentemente. Mas Sim. nas outras neuropatias, não. Então, isso é fundamental. Por isso que tem que fazer, enfim, a biomicroscopia com a lâmpada de feno. Agora, dica prática. Pode parecer besteira, mas eu já mostrei isso. Tem aqui alguns residentes, a Juliana, e tem outros, Daniel talvez, vai lembrar. Pode ser preciosismo, viu, Bate? Não sei se você vai concordar comigo, mas a intensidade da iluminação da sala pode atrapalhar você a ver uma celularidade discreta. Atrapalha muito. Atrapalha muito. Atrapalha muito. Concordo. Né? Quando você está ali fechadinho, escuro no cinema, é muito mais fácil você ver a celularidade, né? Os residentes acham que, assim, quando eles vêm lá, eu falo, tem reação de câmera? Ele fala, não tem. Eu falei, apaga a luz, eu vou ver. Aí eles ficam dizendo, o doutor Fred jogou uma célula vítreo dentro do olho do paciente. Eu falei, não, é porque vocês não veem, vocês não apagam a luz. Jogou um talco lá. Não vê, jogou talco, Vamos pra frente, Bate. É realmente assim, tudo aponta para a neuroretinite, né? O paciente tem uma condição que leva a baixa aguda de visão, tem edema de papila, tem um descolamento seroso, a estrela macular não se forma no começo do quadro, ele tem um descolamento seroso, ele dá aquela absorvida, deposita os exudados para formar a estrela macular. A estrela macular vai estar presente 1-2 semanas depois do início do quadro. Então, no começo do quadro, ela confunde muito com neurite se você não conseguir visualizar a reação inflamatória e o descolamento seroso. É uma coisa que confunde bastante no início. E, além disso, pode ter uveite, vitreite, coroidite associados. Tudo isso aí pode acontecer. E aí, tendo então em mente uma neuroretinite, tá? O que nós vamos pensar? Nós vamos tentar estabelecer etiologias da neuroretinite. Tá? A neuroretinite tem uma quantidade de etiologias, de causas assim, muito grandes. Tá? Então, bacterianas, virais, parasitárias, inflamatórias, né? Tudo isso aqui, né, pode acontecer. Mas a gente sempre costuma direcionar para situações um pouco mais comuns. Então, o que é uma das coisas mais comuns? Já foi lembrado aqui, Bartonella. Né? As espécies de Bartonella podendo causar, sendo causadoras da doença da raiva do gato. Né? Sífilis, tá? É uma coisa que pode causar também neuroretinite, a gente vê muito. Lyme, a gente não costuma muito ver no Brasil, né? Até porque o Lyme, aqui, a borrelia, aqui é diferente do lado dos americanos, mas é uma doença que pode causar neuroretinite, tem que manter isso sempre em mente também. Toxoplasmose. Né? Toxoplasmose tem aqueles foquinhos de cororetinite, podendo levar a descolamento seroso e um aspecto de estrela macular junto com edema de papila. Né? Então, quer dizer, fora todas essas outras etiologias. Alguém quer comentar alguma coisa sobre as etiologias? Acho que esse artigo aqui é um artigo muito bom, viu? Eu recomendo a leitura dele por todo mundo que quer se aprofundar um pouquinho mais na neuroretinite. Né? Então, é isso aí. Em resumo, Bartonella, sífilis sífilis, Lyme, tox. O Lyme, que é isso que você está falando, né? E tox. São essas 3, 4 principais. O resto é raridade. Né? Então, vamos para frente. Vamos para frente. O que mais, então, que eu preciso questionar o paciente agora? Né? Então, não é neurite, é uma neuroretinite. Está pensando nessas causas de neuroretinite, eu preciso perguntar alguma coisa a mais para o paciente. Né? O que mais eu preciso perguntar? Sintomas prodrômicos
contato com gato. É isso aí. É isso aí, que às vezes o cara tem quadro viral que antecede a perda de visão, Isso. né? E epidemiologia... Quadro viral, já digo para vocês, não tinha. Tá? Então, olha, o que tinha aqui de dados epidemiológicos positivos? Cachorrinho novo em casa, né? A paciente tinha contato com gatos e cachorros, tinha amigos, colegas que tinham gatos e cachorros, muito embora ela negasse mordidas ou arranhões dos gatos ou do cachorro. Ela passou um mês no Canadá, 4 meses antes de ter apresentado este quadro. Né? Negava contato sexual, negava picada de carrapato, uma coisa importante, né? Visto até que ela foi lá para o Canadá, tem muita natureza, muita área de floresta, essas coisas assim. Então, é uma coisa que foi importante de perguntar. E negava qualquer quadro exantematoso e gripal pregresso. Então, esses eram os antecedentes epidemiológicos da paciente. O Bate, tem umas perguntas aqui, ó. Hábitos alimentares. Né? O paciente não tinha nenhuma restrição dietética. Né? Comia de tudo. Tá bom, seja mais específico aqui do hábitos. E a Daisy perguntou de rash cutâneo e paralisia facial, que eu acho que aqui ela está se referindo ao Lyme, né? Se eu não me engano, Lyme. Né? Isso. Boa. Não, sem esse histórico de nenhuma manifestação cutânea ou de outros órgãos e sistemas, paralisia facial, não. Só lembrando que a causa mais comum de paralisia é paralisia de Bell, né? Paralisia facial é o Bell, né? A paralisia idiopática, certo? É isso, né, Deise? A causa mais comum de paralisia idiopática, vamos dizer, eles descobriram que o Lyme ele tinha esse tropismo, vamos dizer, pelo nervo facial. Bem lembrado. Bem lembrado. Vamos para frente, tá bom? Depois você fala aí o que você quer falar de... tá. Não, ok, ó lá. Sobre comida crua, suínos, verduras sem saber a procedência de cuidados. Entendi. Boa, isso eu não perguntei se ela comia coisas cruas, né? Eu perguntei mais se ela tinha alguma restrição alimentar e se ela costumava comer de tudo. Ela disse que sim. Mas bem lembrado esse detalhe aí, né? Por causa do toxoplasmose e que mais? Toxocária não, né? Das parasitárias, né? Parasitárias de um modo geral. Não. Bem perguntado, bem lembrado. Justin Bieber teve? Eu não sabia. Tá, Box. Quem é Justin Bieber, rapaz? É meu oftalmologista? Não. Depois você... Vamos pra frente. Coloca uma música dele aí. Aí você canta, faz uma palhinha do Justin Bieber pra gente, tá, Box? Ó, o hemograma dela foi normal, tá? O que de interessante pra gente. Sífilis negativo, herpes negativo, hepatite negativo, toxo foi negativo, toxocara negativo e o PPD foi negativo. Eu pedi para ela, na época, colher Bartonella e Lyme, tá? E ela colheu, só que são exames que vão para fora e demoravam muito tempo na época. Não sei quanto está exatamente demorando hoje. Hoje é um pouco mais rápido, mas na época demorava mais ou menos umas 3 semanas, por aí, um pouquinho mais às vezes, né? Então, o que eu fiz? Em função da epidemiologia dela, eu considerei que a epidemiologia dela, para uma possível doença da arranhadura do gato, né, fosse um pouco mais importante. Tá? E aqui eu explico para vocês. Quando você pensa em doença da arranhadura do gato, você não precisa ter a história da arranhadura, o paciente não precisa ter sido mordido, porque a Bartonella, ela também pode ser transmitida através da pulga. Tá? Da pulga do cachorro, da pulga do gato, pode ser transmitida também através da pulga. Né? Então, presumidamente, né, eu considerei que poderia ser uma doença da arranhadura do gato, principalmente frente a todos os outros testes negativos.
Aí o que eu fiz? Introduzi conídeos para o olho esquerdo, para tratar o veite dela, mantive a prednisona 30 mg por dia. Isso não é uma conduta universal da corticoide para paciente que está com neuroretinite, e resolvi prescrever sulfa para ela, prescrever Bactrim, tá? Doença da rena do gato, discute-se muito se trata ou não trata e com o que trata. Hoje em dia, as pessoas gostam mais de dar doxiciclina e talvez, em segundo lugar, a ciprofloxacina. Naquela época, tinha muitos artigos falando tanto de cipro quanto da sulfa, né? E, por uma facilidade, eu resolvi prescrever para o paciente o Bactrim, né? Aqui alguém pergunta, larva migrans, né? Tratar nesse ponto larva migrans, Norton? Seja mais... Não entendi. Seja mais específico, Norton. Você tá... É uma hipótese ou... Bom, vamos passar. Quando ele responder, a gente discute. Isso. E aquelas manchinhas também subretinianas lá, é uma coisa que pode acontecer com a Bartonella. Né? A Bartonella também pode dar aquelas manchinhas. Então, para mim, naquele momento, fechava. Né? Fechava bem. Né? Ela voltou um mês depois. As sorologias já tinham ficado prontas. A Bartonella e Naime vieram negativas. Tá? A Bartonella, só como curiosidade, naquela época, só se fazia aqui a Bartonella Henselai. Tá? As outras Bartonellas não eram testadas aqui. Tá? Então, só a Bartonella Henselai. Medicação, depois de um mês, foi descontinuada. Visão melhorou para 20/20, 20/30 no olho esquerdo. Não tinha mais defeito pupilar aferente, que já era pequeno, né, mas já desapareceu com a melhora. E o fundo de olho não tem uma retinografia de um mês, só tem de 2 meses que eu vou mostrar para vocês, mas não tinha mais o edema de disco, a estrela macular estava em resolução, persistia uma discreta vitreite e aquelas lesões retinianas. Tá? Isso é uma coisa que persistia. Né? Isso, aqui o Norton coloca, né, o quadro inflamatório, DR seroso e as manchas superiores. Isso também poderia pensar em alguma coisa relacionada à larva migra. Né? E aí ela voltou depois, então, de 2 meses. Pô, fiquei muito satisfeito, né, com a melhora da paciente, com um mês, né? Vamos continuar observando. Daqui um mês você volta. Voltou depois de um mês. Assintomática, né? Visão mantida, 20/30, sem defeito pupilar aferente relativo, biomicroscopia normal, não tinha mais a reação de câmara, tá? O edema não tinha edema de disco, a estrela macular tinha melhorado ainda mais, tá? Poucas células no vítreo, mas, tem sempre um mas, né? Nessa hora aqui da apresentação, né? Olha só. O que aconteceu ali? Melhorou bastante. Segura um pouco aí, Bate. Vê se alguém quer comentar. Aumentou as manchas. Aumentou as manchas. Hipocrômicas, essas manchinhas amarelas. Ó, Juliana, com rastreio infeccioso negativo, presença de neuroretinite, poderia pensar em IRVAN. Boa hipótese. Ou outras condições autoimunes. Eu faria uma anjo. O Bate, fala um pouco dessa IRVAN aí, é uma coisa que é um pouco lembrado, né? Até mesmo a gente. Eu acho que tinha naquele quadrinho lá, tinha IRVAN, não tinha? Deixa eu ver aqui, ó. Tinha lá dentro. IRVAN tinha, nas causas inflamatórias. Fala um pouco do IRVAN aí. Mas é uma situação muito difícil, né? Eu acho que esse quadro aqui, o Tabox pensou bem aqui. O cara tá bem, ó, né? Faria uma anjo, né? Não vimos vasculite ou aneurisma, o que fala contra, né? Não tem realmente vasculite, né? Não. O IRVAN você tem realmente essas vasculites de retina, né? Eu a partir daqui, naquele momento,
eu comecei a realmente a questionar. Isso me preocupou. Apesar da paciente ser assintomática, né, do edema ter melhorado, da estrela macular ter sido reabsorvida, esse aparecimento dessas outras manchas, isso acabou me preocupando um pouco mais. Tá? Então, só para vocês compararem, ó, isso é a primeira retinografia e a retinografia depois de 2 meses. Tá? Então, dá realmente para saber, ó, dá para ver aqui, ó, que aqui em cima essas lesões, tá, elas praticamente deram uma cicatrizada, né? O que vocês acham? Né? E apareceram novas aqui, ó. Parece cicatrização, porque elas ficaram, por exemplo, essa superior aqui, aí essa mais um pouquinho para baixo, aí essas por aí, essas aí. Se você olhar naquela do início, elas eram com os limites menos nítidos, né? E mais borradas. Aí, isso, por aí. Tanto que você não vê esse pontinho pequenininho. E aí agora você vê ele, esse pequenininho, tipo aquelas toxo bem pequenininha, né? Que às vezes você vê, né? A gente acha que só tem aquelas cicatrizes grandes, mas às vezes você vê uns pontinhos, né? Só de cicatriz. Mas aqui embaixo, ó, aqui embaixo estava limpinho, né? E agora apareceu embaixo estava ali. limpinho, ó. Agora está sujo, né? Eu fui buscar até o campo dela, ó, para vocês verem aqui, como houve a melhora do campo. Persistiu aqui no segundo campo dela, apareceu uma alteração aqui superior, né? Talvez pudesse corresponder a alguma alteração aqui inferior da retina, né? É possível. Ó, já estão colocando aqui hipóteses. Juliana colocou míodes, mancha branca, paciente jovem, míope, mulher unilateral. Bem lembrado. O Tabox colocou Dusne faz isso. Bem lembrado. Já a gente discute tudo isso aí. Vaso fantasma marcado nasal superior. Puxa vida. Volta ali. Vaso fantasma onde? Nasal superior. Concordo com o nasal superior? de Aqui não. Foto anterior. Na qual das fotos? Fala mais ou menos em horas, Norton. Assim, em horas que eu digo no disco, na direção. Eu não sei como é que a gente poderia. Ou então vai. Abre o microfone, não tem problema não. Ou Norton, se você puder. Seguindo a arcada nasal. Nessa foto aqui, seguindo a arcada nasal aqui. Onde você está se referindo, Norton? No outro vaso. No outro vaso. Aqui? Aí, esse. Não, aqui acho que é reflexo, não é, Norton? Levemente a... Aqui não. Dá dúvida. Bom, mas ok, boa, mas bem... Bom, é esse vaso aí que você está vendo? Esse vaso? Eu acho melhor você abrir o microfone, porque fica difícil. Oclusão não tem, não. Não, oclusão não. Bom. Oclusão não tem, não. Boa noite. Boa noite. Naquela foto, seguindo a arcada vascular superior, ali o vaso mais para temporal, acima daí, mais acima um pouquinho, dá a impressão que a esquerda tem um vasozinho ali, fantasma. Impressão minha? Não é vaso fantasma, não. Mas tem uma... Tem um reflexo aqui. Tem um reflexo realmente, né? É isso aí, mas tem essa... É isso que você estava falando ou não? Mas não é vaso, não. Não é vaso, não. É esse vaso mesmo, fiquei na dúvida. Boa, mas bem... bem observado. Bem observado. Bem observado. Vamos para frente? Vamos para frente. Bom, aí ficou o diferencial, né? Começamos a pensar em diferenciais. Uma Bartonella, que não foi bem tratada, ainda uma Borrelia também, que não foi tratada, luz, né? Que não foi tratada.
poderiam levar tudo isso. Aí vem coroidite multifocal, vem coarcoide, vem mildes, e vem o Filtabox também lembrou, vem Dusnen, tudo isso aqui vem no pacote. Né? Então, são diagnósticos diferenciais importantes de fazer nesse momento. Quer dizer, não é o nosso foco entrar, claro, em cada um desses, né? Mas vamos ver o que fazer agora. Quer dizer, a paciente tem uma melhora clínica, tem uma melhora daquelas estruturas que estavam acometidas, o nervo, a mácula, muito embora tenham aparecido essas lesões subretinianas. Tá? Então, o que a gente vai fazer? O que eu fiz? Tá? Nesse momento, eu ainda não optei por fazer nenhum exame adicional oftalmológico. Tá? Eu optei por fazer uma observação próxima, né? Uma vez que o caso estava assintomático, sem piora da função visual, fiz uma nova rodada de testes laboratoriais, tá? E que vieram todos eles negativos novamente. Tá? E observando ao paciente, ela voltou 2 semanas depois para me trazer os resultados dos exames e me trazer uma queixa. Tá? A queixa é de que havia uma piora na visão do olho esquerdo dela. Tá? Então, a visão havia sido rebaixada para 20/100, estava 20/30, foi para 20/100, reapareceu o defeito nuclear aferente, reapareceram células na câmara anterior, tá? E esse fundo de olho aqui. Alguém quer descrever? O que mudou? Aumentou mais. Sim, aumentou mais. Aumentou o número de lesões. O que mais? Tem bastante lesão aqui agora. Agora tem bastante. Turvação vítrea, boa, Glau. Turvação vítrea. E mais? Vamos ver um pouquinho mais aqui, ó. Angiofluo dela. As lesões no comecinho com bloqueio de fluorescência, bloqueio, né? Isso, bloqueio. E na sequência, nas fases mais tardias, elas extravasavam, né? E com uma vitreite importante. Passa o próximo aí, Bart. Aí tem essa fotinha. Passa o próximo aí, Bart, que aí vai ter aquela que é de 2 semanas, né? Isso. Não, essa ainda é aquela lá, mostrando mais a periferia. Periferia. Pouco, né? A periferia também está com essas cheias dessas lesões, né? Agora, o que tem? Então, alguém consegue, enfim... Bom, esquece neurite aí, né, pessoal? Neuroretinite também, né? Já dá para tirar da frente. Você vê que o problema, nós estamos com um problema na retina, né? Começamos com uma neuroretinite, ou melhor, um edema mais uma estrela macular, e agora a gente passou para a retina. Olha lá, a Juliana colocou, então, no rol das White Dot Syndromes. É isso aí. Então, White Dot é um bom diagnóstico diferencial. Mas alguém... Temos OCT dessa fase? Não. Não tem. Não tem OCT dessa fase. Né? Muito bem. Mas alguém... Bom, pode ir, Bate. Vai lá. Olha lá o comparativo, né? 2 semanas, ó, saiu daqui, foi para cá. Né? Olha como deu uma espalhada, né? Engraçado que em cima tem pouca alteração, né? Pegou mais polo posterior e a retina inferior e temporal, né? Juliana pergunta se havia suspendido o corticoide, ou Bastelo. Não, estava sem medicação. Então, tinha suspendido, né? Você está pensando que, Ju, tipo uma doença autoimune que recorre, né? Com uma desmame, é isso? É bem pensado também. É isso aí, bem pensado mesmo. Isso acontece, às vezes a gente não dá tanta importância a essas retiradas de corticoide e a piora de doença, mas é bem pensado mesmo.
Aí eu vou explicar para vocês uma coisa, vocês vão achar que eu viajei, mas eu não viajei. Eu acho que, pelo menos, eu não viajei, porque depois muita gente concorda comigo. Mas no começo foi difícil convencer. Essas alterações aqui, para mim, tá? Se eu unisse isso aqui, para mim isso aqui fazia um trajeto, tá? Essas coisas aqui faziam um trajeto, né? Então, para mim tinha alguma coisa que poderia estar caminhando, tá? Então, é claro, com esse trajeto vertiginoso, que eu achei que fosse, juntando com a epidemiologia da paciente, né? Eu pensei, tá, em Dusner. É isso aí. Eu pensei em Dusner, tá? A paciente me contou o seguinte: quando ela esteve no Canadá, né, onde ela esteve, ela falou que tinha muitos guaxinins. Tá? Os guaxinins eram muito frequentes, passavam ali no quintal o tempo todo, passavam do lado da casa, e eventualmente ela chegou a ver uma vez um guaxinim dentro da casa. Tá? E a gente sabe que eles estão associados um pouco a Dusner. Então, para mim, isso era sugestivo realmente de uma Dusner ativa, tá, em estágio precoce. Para mim, a epidemiologia era positiva, tá, e havia toda aquela questão de ter iniciado com a neuroretinite, que tudo bem, é um início difícil, é um início que não é frequente na Dusner. A vitreite, lesões multifocais, os trajetos vertiginosos, né? Então, fui buscar alguma coisa sobre isso, né? Então, tem larvas pequenas e tem larvas grandes. As larvas pequenas, Ancylostoma canina e Toxocara-canis, mais presentes no sudoeste dos Estados Unidos, Ilhas Caribenhas e Brasil, né? E a larva grande, tá? Baes ascaris procyonis, presente mais no meio oeste dos Estados Unidos e no norte dos Estados Unidos, né? Nisso, tá, pensando em Dusner, o que eu vou fazer a seguir? Tá? Eu vou procurar essa larva, né? Então eu vou ver se tem que provar, né? Tem que provar, não tem que provar, né? Então, tendo que provar, tá? O que eu fiz? Eu peguei as retinografias, tá? Porque eu fiquei procurando lá. Tinha um outro colega retinólogo que ficou me ajudando no caso, a gente ficou olhando. O paciente veio 2 tardes, a gente ficou examinando. Ele já estava com o laser pronto se encontrasse o bichinho, tá? E aí, uma brincadeira aqui com vocês. Onde está o óleo? Isso. Segura aí, Bate. Norton. Isso aí, tá bom. Se não achar para fazer o laser, você está com antiaminte coral. Boa. Arcada temporal inferior, qual das retinas? Essa aqui? Não, essa aqui? Isso. Vai falando, esquerda para direita, mais para cima, mais para baixo. Nasal inferior aqui? Nasal inferior, não estou vendo aqui. Né? Isso aqui, Norton? Mais para baixo? Não, o Norton está falando, não. Cadê ele? Não, Norton não, o Tabox. Tabox. Né? O Norton Norton está procurando. Né? Então, onde está o óleo? Eu confesso que eu não vi. Sou ruim de ver essas coisas aí. Mas é... O Tabox falou que era onde? Nasal inferior, nessa segunda, é isso? Nasal inferior está aqui, ó. Tá nesse quadrante aqui, né? Não estou vendo, não. Se vocês quiserem falar no áudio, ver. talvez seja melhor. Bom, isso é uma coisa que eu aprendi, o Batistão também aprendeu lá na residência, que para procurar Dusner tem que ser na retinografia, não tem jeito. E tem que fazer várias fotos e fazer depois. Essa da direita aqui é montagem, Bate? Essa foi montagem. E tem que fazer isso mesmo, você tira várias fotos e faz a montagem. Essa foi montagem. Porque é difícil você lá na hora, enfim, cansativo, né? Não só para o paciente, mas para a gente também, ficar examinando até achar, né? O bichinho se escondeu aqui.
Mas dá para ver, dá para ver. Dá para ver. Vamos mostrar, não? Vou mostrar. Eu acho que o tabu que você está falando lá embaixo, eu acho que é isso aí. Deve ser essa que ele deve estar vendo. Então vamos mostrar. Fala a verdade, hein, Tabox? O Batistano vai mostrar onde é. Olha lá. O Norton acertou no começo, mas não era vaso, Norton. Não, mas viu, né, Batistelo? O que vale é... Mas viu. Né? Olha lá, era estranho. É verdade, né? Não, mas olho bom, olho clínico. Essa aí eu não vi, não. Quando eu fiquei olhando aqui, eu achei que era outra coisa. Tá aqui o bicho, ó. Desde o começo ele estava aqui. Porque eu tinha reparado nisso aqui no começo, mas eu fiquei muito na dúvida se isso era um reflexo, né? E ele está bem aqui perto das manchinhas aqui em cima, né? Ele ficou andando aqui, ó. Ele ficou caminhando aqui, ó. Né? E aqui ele está nessa aqui, ó. Né? Esse é um grande, né? É um grandão, tá? Por isso eu acho que ele foi meio que importado. Eu acho que ele veio com a paciente lá do Canadá, né? Mas assim, foi difícil. É mais fácil você procurar nas retinografias mesmo, né? Porque você fica na oftalmoscopia, ele se esconde, né? Ele se mobiliza e se esconde. E depois ele ficou andando aqui, né? Ele andou por tudo isso aqui, né? Fazendo os trajetos e causou um estrago enorme. Mas enfim, o que o Tabox lembrou, não conseguimos achar durante os exames, portanto não foi feito laser, tá? O que a gente fez? A gente fez foi albendazol, 400 mg por dia por 30 dias, associado também a um pouco de prednisona, numa dosagem anti-inflamatória por 30 dias, tá? E, assim, 4 semanas depois, foi uma virada total no quadro, né? Foi uma melhora muito, mas muito grande que a paciente teve, tá? Da vitreite e das lesões retinianas, né? Olha aqui, ó, 1 mês depois, tá? O vítreo, assim, limpou completamente, né? Deixando várias cicatrizes aqui, inclusive aqui uma macular aqui, perifovial, né? Mas a visão da paciente conservada aqui em 20/40, né? Quem me contou uma história um pouco do albendazol foi o Eduardo Cunha. Me contou uma vez uma história do albendazol. Parece que o Guess mandou para ele um caso que ele resolveu dar, não era prático, mas ele resolveu dar albendazol, porque o albendazol não funcionava, né? E aí ele mandou o caso lá escrito, o paciente tinha uma supervitreite, uma turbação muito importante, um quadro inflamatório importante, e o paciente veio de lá para cá, veio para o Eduardo Cunha foi olhar e falou, mas cadê a vitreite? Né? Cadê as alterações tão exuberantes assim que estavam descritas, né? E foi nisso que se descobriu meio que o albendazol ele fazia um efeito muito melhor que o mebendazol, né? Ele tinha uma penetração muito maior. Então, esse aqui é com 1 mês, tá? E esse aqui com 3 meses após o tratamento. Tá? Formou aqui ficou uma cicatriz maior aqui embaixo e todas as outras cicatrizes já pigmentando, né? Então, só para vocês verem aqui, ó. O bichinho estava aqui desde o começo. Você sabe que eu mostro isso aqui para retinólogo, e os retinólogos, eles olham e falam assim, acho que é reflexo. Não, acho que é larvo. Não, acho que é reflexo. Acho que é larvo. E fica nessa indecisão, né? E ninguém jamais quer bater o martelo, né? Mas para mim aqui, ó, melhora com o albendazol, para mim, não tem dúvida, né? Para mim Não, eu acho que é. Está lá desde o começo. E era 20/100 a visão, né? Foi para quanto? Foi para 20/40. Ficou com 20/40 bem, de visão aqui. Melhorou bem, por uma Dusnen, que a gente sabe o estrago que pode fazer, né? Eu acho que isso aqui foi uma vitória muito grande para a paciente. Sem dúvida. Conseguir conservar a retina dela e a visão central preservada num bom nível, né? Hemograma tinha eosinofilia? Não tinha eosinofilia, Paulo. Não tinha eosinofilia. Boa pergunta, Paulo. Boa pergunta mesmo.
Agora, é um quadro, sim, interessante, né? Vim para cá, né? Começar uma Disney assim, né? Eu realmente não me passou pela cabeça aquela hipótese de Disney. Observei isso aqui, mas não cheguei a pensar em Disney nesta fase aqui. Né? Não, mas a importância desse caso, de novo, aquilo lá que eu estava conversando com vocês no começo dessa discussão e nas outras, o caso no final, alguém pode falar, nossa, mas é muito raro, nem é neuroftalmologia, né? Mas lembre-se que nós estamos falando de uma paciente, uma mulher, uma jovem do sexo feminino, de 15 anos, e que começou com edema do nervo óptico, perda visual aguda e dor. Isso, para você tirar o carimbo de neurite óptica, é difícil, entende? É muito difícil. É muito fácil você ceder à tentação da neurite óptica. Fala, Fernanda. Você só quis dar a mãozinha. Deixa eu falar uma coisa. Eu gostei muito, e eu aprendi, mas eu não sei, isso pouca gente sabe. Eu fiz o VEIT com o Dr. Fernando Orefsi. Opa! Uma autoridade. Eu fala. Há muito tempo, né? Não tinha muita dessas coisas, mas eu estava pensando em umas coisas, eu falei, não, eu vou ficar quieta, porque... Não, fala, Fernanda. Não, mas eu gostei muito, porque foi uma revisão, eu aprendi, tinha esquecido muita coisa, vocês estão de parabéns. Obrigado pela sua participação. Você chegou a ver casos lá de Disney? A gente geralmente pega Disney numa fase tardia já, né? Com já a retina destruída quase, né? Praticamente. Né? Mas pegar assim, realmente, assim, esse foi o único que eu peguei até hoje. Esse foi o único. A gente tinha bastante desses casos, mas, olha, Roberto, já faz muito tempo que eu encerrei minha carreira na UVIA, né? Uhum. Mas muito interessante, viu? Parabéns. Obrigado. Né? É um caso interessante, né? Quer dizer, a piora, né? Quando essa paciente voltou com essa piora, realmente, assim, porque no começo eu falei, neuroretinite facinha, né? Essa aí vai tranquilo, né? Com pouco acometimento, não tem muita inflamação, né? Mas aí quando começaram a aparecer as lesões retinianas, falei, bom, agora tem que ampliar o diagnóstico diferencial, porque alguma coisa que está errada, está evoluindo, né? É o que acontece, né? Os casos evoluem, né? E aí a gente tem que fazer revisões nos nossos diagnósticos. E aí trabalhar com diferenciais é importante, né? Para você poder estabelecer outras linhas de raciocínio, né? E aí o que ajudou bastante aqui foi a questão da epidemiologia, né? Então, essa história do paciente ter contato com gato, com cachorro, de ter viajado para lugares assim onde ela pode ter tido contato com outros tipos de animais, como por exemplo o guaxinim, né? Que está muito associado com essa coisa dessa larva. Isso foi bastante importante para não tomar outros rumos ali dentro das white dots e tratar de uma forma errada uma coisa que não ia melhorar, né? Se não tivesse sido tratada com um antiparasitário, né? É isso aí, Norton. O Norton está colocando que agora fica fácil de ver que o que ele achava que era vaso desapareceu na segunda retinografia. Isso aí. Ela foge, né? Ó. Vou até mostrar, ó. Olha lá, eu tenho uma lado a lado aqui, ó. Aqui, ó, uma lado a lado, né? Olha lá, ela está aqui em cima. Aqui ela já não aparece mais, ó. Mas ela deixou o estrago dela aqui, ó. Caminhou, aí ela veio caminhar para baixo. Né? E aqui ela permaneceu, né? Foi caminhando para baixo, caminhando e formando esses trajetinhos aqui serpiginosos. Né? E ela está aqui, ó. Essa aqui, ó. Olha de novo aqui em outra foto. Então, interessante. É isso aí. É um caso diferente, né? É um caso bem diferente. Deu muito trabalho, viu? Imagina. Preocupação. Tabox,
Bom, o ERG ajudaria muito. Você quer falar, Taboco, sobre isso? Porque daria realmente alteração, né? Mas tem alguma alteração específica do ERG relacionada à DUSN? Realmente não sei. Você sabe, Bate? Relacionado a Disney, não Faz tem achatamento da não tem essa onda informação. da onda B ou inversão. Ah, tem essa alteração específica? Bom saber, não sabia. Não sabia Interessante. também. Muito bom. É. Aqui acaba sendo condução de caso de retina por um neuroftalmologista. O cara vai na raça mesmo. E só para lembrar, a neuroretinite é uma entidade que está mais perto da uveíte do que da neurite. Ah, sim. Né? Ela está mais perto da uveíte que da neurite, né? Sim, sim. Por isso que o nome engana, né? O nome gera confusão. Por isso que as pessoas acabam pensando em neurite. Mas foi descrita por um cara que é foi estabelecido por um cara que é o Guess, né? Que era um retinólogo com alma de neuroftalmo. Né? O Guess, né? Cara bom pra caramba, é. Infelizmente não está mais entre nós. Muito bom. Ótimo, obrigado. Bacana. Aline, Glauco, Cecília, Vivian, Tabox, Fernanda, Gabriela, Guilherme, Norton. O Norton vai entrar naquele grupo que vai ganhar o jantar lá no restaurante do Batistella. A Fernanda já saiu. Fernanda, a gente tem aqui, assim, quem mata o diagnóstico no meio do caminho vai ganhar, o Batistella vai fazer Não, restaurante do Glauco, está na cozinha lá. Restaurante do Glauco. Chique, hein, Glauco? Esse povo fazendeiro de Campo Grande, Cuiabá, é assim, eles não brincam não, viu? Cidade grande, o cara mora em 100 metros, tá bom demais. Esses caras moram tudo em 500 para cima. Valeu, Glauco. Juliana, mais uma vez, Ju, obrigado. Obrigado. Bom, gente, é isso. Então, a gente vai encerrar aqui a transmissão. Bate, mais uma vez, obrigado. Excelente caso, excelente discussão. E, bom, daqui a 2 semanas, se a gente tiver nova discussão, a gente publica no Instagram, enfim, na newsletter. Acompanhem e a gente se vê aí daqui a 2 semanas para uma nova discussão. Então é isso. Obrigado a todos, uma boa noite. Mais alguma coisa, Bate? Só agradecer. Obrigado. Obrigado a você, obrigado a todo mundo. Obrigado, gente. Um abraço, uma boa noite para todo mundo.